E deu ruim, ó, azedou o clima entre Bolsonaro, seus representantes aí e pessoal aí que tá aliado ao Bolsonaro e que tá conversando com ele nos últimos dias. Por quê? Porque os advogados do Bolsonaro já avisaram para ele várias vezes, olha, você tá sem saída, viu? A coisa tá ruim, vão para cima de você com tudo mesmo. Porém, uma coisa foi garantida ao Bolsonaro há cerca de 10 dias. Os representantes aí do Bolsonaro e aliados diretos dele tentaram contato com a família do Tenente Coronel Cid por todas as vias possíveis e imagináveis. As primeiras informações não eram muito boas para o Bolsonaro, até chegou a vazar alguma coisinha ou outra na imprensa na época sobre a delação dele, mas não vazou muito. Ok. Logo depois, a família Bolsonaro conseguiu algum contato com a família Cid e os advogados disseram ao Bolsonaro, olha, tá ruim a situação para você em inúmeros processos, mas a delação do Cid é um balão vazio cheio de nada. O Cid nem sequer citou seu nome. Você não foi citado, ó, a gente garante para você, isso nos foi garantido. O Cid não citou você. Então essa aí, tira essa preocupação, vamos focar no resto aí, nas outras coisas. Vamos focar aí no caso das joias, em outros casos aí, mas esses casos não dão muita prisão. O 8 de janeiro a coisa tá mais ou menos ok para você, você não foi citado. Passam-se os dias. Sai na imprensa que o Tenente Coronel Cid não apenas delatou o Bolsonaro, falou que o Bolsonaro é chefe de quadrilha. Para piorar, saiu informação agora no Globo. Quem teve acesso aí à delação do Cid diz o seguinte: cada milímetro da delação do Tenente Coronel Cid cita o Bolsonaro e o Bolsonaro é alvo. Cada milímetro. Não tem parte nessa delação, não vai ter folha, não vai ter linha, não vai ter parágrafo quando você for ler a delação que não tenha citado ali o nome do Bolsonaro. Ou seja, a coisa tá ruim. Toda a delação, todas aquelas 16 horas de depoimento foram para delatar o Bolsonaro. Mais do que isso, segundo aí quem teve acesso à delação, o Bolsonaro foi delatado em todos os processos que ele responde. Tudo, absolutamente tudo o que foi perguntado sobre o Bolsonaro não apenas foi respondido, mas foi respondido com acusações ao Bolsonaro. Então a coisa não é que a coisa tá feia, não. A coisa tá horrível, tá tenebrosa pro Bolsonaro. A situação dele é muito pior até do que a gente imaginava antes. Porque você podia pensar, pô, Cid ficou depondo num dia 10 horas, no outro dia 8 horas, no outro dia mais. Deu 24 horas aí o depoimento dele. Ele ficou depondo muito? Algumas coisas sobre o Bolsonaro, outras tem aí General Heleno, Braga Neto, tem o Felipe Martins, tem muita gente do gabinete do ódio, tem os filhos do Bolsonaro. Tá. Só que agora o que a gente sabe é o seguinte: os outros até são citados e foram delatados. Mas o prato principal em tudo foi o Bolsonaro. Mais do que isso, o Cid foi perguntado sobre golpe de Estado. Quem é o mandante? Bolsonaro. Cartão de vacinação, mandante? Bolsonaro. Caso das joias, mandante? Bolsonaro. Então tudo, em todos os casos, ele foi delatado. Ou seja, o que os advogados do Bolsonaro garantiram para ele há cerca de 10 dias no caso da delação do Cid era mentira. Os advogados do Bolsonaro caíram aí numa balela dita por algum interlocutor da família Cid que queria simplesmente que parassem de encher o saco e falou o que queriam ouvir, né? Falou, não citou não, você nem é citado o Bolsonaro. O pior é você pegar três, quatro, sei lá quantos aí juristas e pegar aí o Bolsonaro, que foi ex-presidente, e esse pessoal todo acreditar que a Polícia Federal ia fechar uma delação premiada, ia soltar o bandido com todas as provas contra ele, sem que ele tivesse delatado o chefão da quadrilha. Que o delegado da Polícia Federal ia falar, realmente, ó, delata o General Heleno, só o Braga Neto, o Felipe Martins, e tá ok, hein? Ótima delação, Cid, vai solto aí, ó. Que bom, hein? Claro, é claro que sim. Pois bem, vimos que não. Vimos que realmente a Polícia Federal fez aquilo que nós esperávamos, que é o seguinte: você quer delatar, Cid? Ok, mas você tem que delatar o chefão. O chefão todo mundo sabe quem é, a gente quer agora as provas. Você vai delatá-lo, você vai dar as provas, explicar tudo o que aconteceu, sim ou não. Pois bem, no caso aí, tem o caso de espionagem aí que está sendo investigado da ABIN, que agora está inclusive envolvendo o Tarcísio de Freitas. Pois bem, nesse caso aí, você prepara que também o que estão dizendo é que o Cid também falou, ó, Amando, adivinha de quem? Começa com J de Jair, o sobrenome com M de Messias e o outro nome com B, de quê? Então, também
é Bolsonaro. Aliás, o caso da BIM está piorando. Em Brasília está ali uma correria entre autoridades para que todo mundo quer saber quem é que foi espionado pelo governo Bolsonaro, que são 30 mil pessoas espionadas. É gente pra caramba. Teve até aí ministro do Lula, que não foi identificado pela matéria, né, mas que falou em off para a imprensa, olha, eu espero estar nessa lista aí, né? Se não me espionar, eu sou irrelevante, pô, não tenho importância. Inclusive, muitos deputados federais, alguns que eram da base do Bolsonaro, passaram a discutir entre si o seguinte: olha, já em 2019, e depois 2020, 21, 22 acontecia, mas já em 2019 começou a acontecer uma coisa bem estranha, que era, quando esses deputados faziam reuniões, o governo Bolsonaro sabia das reuniões, depois ia nos bastidores cobrar os deputados. Eles achavam na época que algum dos integrantes estava vazando, chegou até em 2019 a ter, e eu lembro que Plantão Brasil já existia, eu fiz vídeo sobre isso, chegou até em 2019 a ter ali discussão no Centrão, para todo mundo achar, quem é o cara que tá dedurando aqui as reuniões, que tá falando quando tem reunião, quando não tem. E aí, eles, sabendo disso, ficaram, peraí, então a gente estava sendo espionado. Por isso que sabiam, pô. Você se reúne 3, 4 pessoas. De repente o Bolsonaro tá sabendo como? Um dos 3 falou? Alguém tá seguindo alguém? O que tá acontecendo? Você reúne 10 pessoas, o Bolsonaro fica sabendo? Tá, um dos 10 falou quem? Aí você começa a ter uma reunião aqui, outra ali que vazou. São integrantes diferentes. Aí imagina, um suspeitando do outro. E no caso era o Bolsonaro. E aí o Cid vai lá e fala, é o Bolsonaro. Então, prepare-se, porque agora o que a gente tem é a confirmação de que não vai ficar pedra sobre pedra. Para piorar, o Bolsonaro está sendo colocado aí como chefe de organização criminosa. E olha, a teoria que tinha a Polícia Federal era uma teoria, né, mas que a gente sabe que foi exatamente isso que aconteceu, que era assim, teve uma quadrilha, que agora se chama ORCRIM, né, Organização Criminosa, e todos tinham as suas funções. Tinha o chefe da quadrilha, tinha os ajudantes do chefe, tinha o pessoal que fazia determinada função, tinha gente que fazia a função de dinheiro, tinha gente que fazia ali, executava os crimes de tal maneira, e em todos os crimes, praticamente, as funções, a hierarquia dessa organização criminosa foram respeitadas. E se em todos os crimes essa organização criminosa teve mais ou menos a mesma hierarquia, e é isso o que define uma organização criminosa, então em todos esses crimes o único chefão é o mesmo, que é o Bolsonaro. Então, aquilo ali que a gente falava quando acabou o governo Bolsonaro, lembra que eu fiz um vídeo aqui no comecinho de janeiro, antes do dia 8, dizendo, olha, o Bolsonaro pode pegar aí mais de 50 anos de prisão. Depois do dia 8, eu falei, os crimes do Anderson Torres, saíram matéria na imprensa, chegam a 91 anos. Só que o Bolsonaro tem mais 2 ou 3 crimes, então para o Bolsonaro chega a 120, só no caso do dia 8 de janeiro. Agora você já tem aí mais 29 anos para o caso dos cartões de vacinação. O caso das joias, dependendo aí dos crimes, também dá mais 20 anos para o Bolsonaro. O caso da ABIN aí, a coisa também pode pegar em crimes graves, porque a Associação dos Juízes Federais já falou, isso aqui é a abolição do Estado Democrático de Direito, porque você não pode espionar autoridades. Como é que você tem um Estado democrático de direito onde autoridades são espionadas pelo governo federal? Não tem mais. Então, enquadra nisso. E aí tem crimes aí, nesse caso da BIM, que o Bolsonaro pode ser enquadrado, que chegam a 30 anos de prisão. Só que tem um problema, o Bolsonaro é reincidente nesses crimes, porque ele também cometeu esses crimes no caso do dia 8 de janeiro, no caso de acusar ali de ter fraude nas urnas, e em outros casos. Quer dizer, uma pessoa, imagina um bandido que dá um tiro em alguém, matou uma pessoa, foi condenado a 10 anos, aí depois se descobre, olha, ano passado ele matou outro também, viu? Mais 10 anos. Aí fala, não, olha, em 2019, 2020, matou mais 10 pessoas. Vai aumentando a pena. Então o Bolsonaro é reincidente aí no crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, felizmente não conseguiu abolir, em muitas vezes. E a gente está falando aí de crimes que podem chegar a 30 anos de jaula. Imagina o cara ser condenado por um crime que dá 30 anos de jaula 3, 4, 5 vezes. É muito tempo que vai ficar na cadeia o Bolsonaro. Por isso ele está tendo aí crises de pânico e brigando agora com os advogados. Eu falei aqui, na semana retrasada, eu falei, olha, já avisaram para o Bolsonaro que a coisa tá ruim, que a polícia vai fazer uma mega operação, porque tá todo mundo em Brasília
na expectativa de que tenha uma mega operação muito em breve. Teve aí no caso da BIM, mas não foi aquela mega operação que estão esperando. Estão esperando uma operação sobre a delação do Cid. É isso que estão esperando. E aí falaram, olha, o Bolsonaro, talvez tentem, vão na sua casa, ou você seja alvo dessa operação, talvez não de prisão, mas de alguma coisa. Bolsonaro cancelou participação em alguns lugares, depois voltou ao normal. Parece que foi naqueles dias, logo depois, que os advogados tiveram a confirmação, que foi justo quando eles ficaram mais desesperados, né? Porque eles estavam esperando uma mega operação, e aí alguém da família Cid falou para os advogados, não, nesse caso aqui, nada, o Cid não citou o Bolsonaro, então foca no resto aí que tem o Bolsonaro na sua defesa, mas esquece aqui do Cid, viu? Porque o Cid não falou nada. E aí o Bolsonaro se acalmou mais, chegou aí lá na... Fiz vídeo aqui dando risada, esse final de semana, sexta-noite, ele foi lá numa missa lá em Belém, lá da Nossa Senhora de Nazaré, ficou discursando pro nada, ele discursando aqui, todo mundo olhando pro outro lado. Mas, viu, voltou a aparecer em evento, tudo mais, deve ter até se arrependido de não ter ido no evento pró-Israel, que é um evento que ele sempre ia, antes de ser presidente, ele ia naquele evento, é um evento que tem sempre um evento pró-Israel, ele ia sempre. Inclusive o Bolsonaro adorava fazer discursos lá em Fundação Israelita, Organização Israelita, adorava, foi lá inclusive que ele fez discurso lá racista, e foi aplaudido de pé, depois de falar, de cometer racismo, porque esse pessoal aí ligado a Israel no Brasil, a grande maioria é de extrema-direita, a grande maioria deles. Inclusive esse pessoal aí, em Israel mesmo, eles não são maioria, viu? Saiba disso. Mas, enfim, o Bolsonaro fez tudo aquilo, estava mais tranquilo, e agora vem a informação via imprensa. Os seus advogados levaram um passamané aí dos interlocutores do Cid. Ele citou você em todos os milímetros da delação. Prepara que agora a giripoca vai piar. Olha, eu vou falar no próximo vídeo aqui sobre a Carla Zambelli, porque vazou também informação sobre a Carla Zambelli, áudio inclusive, né? Aí dela com o Walter Delgatti, e tem coisa do Bolsonaro ali, só que eu tô precisando de mais umas 2 ou 3 informações, que aí vai ter bomba, viu? Vai ter mais bomba contra o Bolsonaro. É um caso que a gente nem tá lembrando. É tanto caso de crime que o Bolsonaro cometeu que a gente vai esquecendo dos crimes pelo caminho. Tem o caso do Walter Delgatti, tem o caso do dia 8 de janeiro, das joias, do cartão de vacinação, tem os crimes todos do Bolsolão, é crime pra caramba, é muito. Tem os da CPI da Covid, inclusive por falar em CPI, os integrantes da CPMI já entregaram o relatório final ao Alexandre de Moraes, pedindo ali indiciamento e tudo. Já entregaram também ao Flávio Dino, né, que é o ministro da Justiça, que é chefe da Polícia Federal, também entregaram ao Tribunal de Contas da União, ao advogado-geral da União, e vão entregar aos outros órgãos também. No total, 9 órgãos vão receber aí o relatório final da CPI da Covid. A Procuradoria-Geral da República também. E aí, o mais provável, que é o que o Bolsonaro estava com muito medo na semana passada, mas que eu falei na época, falei, gente, calma, estão votando o relatório, ainda demora até chegar oficialmente nas instituições. Mas o mais provável é que agora a Polícia Federal já possa pedir o indiciamento do Bolsonaro e de mais 60 bandidos aí, baseado no relatório final, sem precisar a Polícia Federal divulgar parte da investigação sigilosa. Porque o que se via até então, antes da CPI acabar, era o seguinte, olha, se a Polícia Federal for indiciar o Bolsonaro ou alguém, vai ter que liberar a investigação inteira. A Polícia Federal não vai fazer isso agora, porque ainda faltam diligências. Faltam diligências, está todo mundo esperando uma operação para descobrir. Então não vão liberar a investigação inteira. No máximo um pedacinho aqui ou ali, mas para indiciar vai ter que liberar tudo. Se a CPI acaba e já tem uma investigação ali da CPI com provas que já são públicas, a Polícia Federal pode pedir o indiciamento de alguns ou de todos esses que a CPI indiciou para a Procuradoria-Geral da República e tudo mais, sem precisar tornar público nada que seja sigiloso no momento. Então, a situação desse pessoal todo está piorando muito rapidamente. Agora, olha só, temos aí 2 meses até o final do ano. Ainda mais contar que final de dezembro é férias, tem Natal, Ano Novo, tudo mais. 2 meses aí até o final do ano. O Andrei Passos, diretor-geral da Polícia Federal, falou, até o final de 2023, ele disse isso faz um mês, até o final de 2023, essas investigações terão acabado e nós apresentaremos ao Brasil quem são os responsáveis por tentar dar um golpe de Estado. Pois bem, faltam 2 meses.
Então, prepare-se nesses 2 meses aí, saberemos quem é quem no Brasil. A gente já sabe, né, no caso. Vai faltar aí o oficial, que é enjaulá-los, que é o que a gente está aí ansioso para ver. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta e já já tem Zambelli aí sendo exposta, viu? Falou!